Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por algo que penso que todos nesta Casa estamos de acordo. Vivemos num Estado de Direito. E num Estado de Direito, se existe uma lei, cumpra-se a lei. Eu não sou jurista, mas como costumam dizer os juristas, dura lex, sed lex. E isto não significa que se concorde com uma lei específica ou com normas particulares dentro dessa mesma lei. Não é isso que está em causa. Significa que não confundimos avaliação política, sobretudo de considerações de salvaguarda ética no exercício de funções de alguns governantes, com a aplicação da lei existente. Significa que no Estado de Direito as leis são para cumprir e para fazer cumprir. Por isso, perante situações concretas, as entidades adequadas, judiciárias e judiciais, que atuem, cada um que cumpra o seu papel. É também por isto que, por ocasião do momento atual e dos vários casos que têm surgido em debate, surge algo que nos preocupa e nos deixa várias questões. O já famoso parecer que foi pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que não parece ter sido bem lido na altura que o parecer é emitido e mesmo à data de hoje, pedido assinado em nome do Sr. Primeiro-Ministro, pelo agora Presidente da Assembleia da República, que na altura também foi autor num código de conduta do anterior Governo, mas para ser enviado naturalmente ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E comecemos por observar o seguinte. Fica claro nesse parecer que, ao invés de terem ido bater à porta do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, deveriam ter ido logo bater à porta do Palácio Raton. Isto fica claro. As considerações do parecer referem-se sim à Lei de 93, mas também têm considerações relativamente à Lei de 2019, que na altura já estava aprovada e preparava-se para entrar em vigor. E é por isso que o parecer, versando sobre a Lei de 93, também diz que a Lei de 2019, que iria entrar em vigor, mantinha os mesmos exatos problemas suscitados e analisados. Ora, diz o parecer o seguinte, no seu, se eu não estou em erro, capítulo 4.5, a certa altura, e passo a citar, acresce ainda que a agora suscitada questão da presumível inconstitucionalidade da sua interpretação literal, por evocada afronta ao princípio da proporcionalidade, nunca foi submetida ao escrutínio do Tribunal Constitucional. Portanto, como eu disse, o Conselho Consultivo a dizer, bateram à porta errada, porque é que não foram bater à porta do Tribunal Constitucional. Ignorando se essa omissão foi fruto de uma efetiva aplicação conforme o seu sentido literal, portanto, e começa aqui um bocado a dúvida, porque é que não quiseram analisar a lei como ela diz, ou ao invés se deveu à sua desconsideração generalizada por evidente desproporcionalidade de solução que derivaria exclusivamente da sua literalidade. Bem, eu não sou jurista e faço um esforço adicional para entender esta linguagem jurídica. Mas aquilo que diz aqui, como eu disse no início, é porque é que nos estão a perguntar a nós e não vão já ao Tribunal Constitucional. Portanto, desde 2019, que o Sr. Primeiro-Ministro, que é o único no Governo que pode, junto do Tribunal Constitucional, suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade, durante 3 anos ainda não foi ao Tribunal Constitucional para clarificar todos estes temas. Porquê? Porquê? Porquê é que durante 3 anos o Sr. Primeiro-Ministro, porque isto foi colocado na sua secretária, na sua mesa para ele ler, portanto, ou não leu, ou não lhe explicaram o que é que estava ali escrito, durante 3 anos, os vários governantes dos casos que têm saltado como cogumelos estiveram a ser cozidos em banho-maria. Ou até recordando o título de um filme, e até pegando no caso mais concreto ou mais mediático dos últimos tempos, quem é que no governo tramou Pedro Nuno Santos? Quem foi? Está um parecer a dizer, vão bater à porta do Tribunal Constitucional para isto ficar tudo clarinho, porque vocês têm dúvidas da constitucionalidade da lei. E ninguém foi. E estamos aqui hoje neste debate exatamente por causa disto. É tudo muito estranho. Sr. Presidente,
Voltando aos casos, não apenas os de agora, a tendência sempre foi para, cada vez que há um caso, restringir mais, apertar mais a malha, ir a correr, rever a lei. E de revisão, em revisão, em revisão, em revisão, cá está uma enorme confusão, como as últimas semanas demonstram, em que assistimos a deputados experimentados, como é o caso do deputado Pedro Delgado Alves, a reconhecer uma lei mal feita. Não só um deputado experimentado, mas até considerado o pai desta lei. Mas também assistimos a deputados inexperientes que até confundem, por ocasião do caso do ministro Manel Pizarro, até se confundem as competências da 14ª Comissão desta Casa. Mas agora, depois, também uns querem ir a correr à pressa, rever a lei, que achamos um erro. Achamos que deve haver um novo processo, sereno, cumprindo os princípios da transparência, a garantia dos direitos, liberdades e garantias de pessoas e da sua atividade pessoal, profissional, empresarial, e talvez colocando o ponto no ilícito do favorecimento e não no nível de relações, como ainda disse no outro dia aqui numa interpelação ao PSD, porque, para além de familiares, há outros casos, como a história bem recente da política portuguesa demonstra que o problema não estava em familiares, para além das heranças que apareciam não sei de onde, de casos de amigos, que não seriam propriamente amigos. Voltando às entidades, para quando a entidade para a transparência começar de facto a funcionar? Ainda ontem questionámos o Tribunal Constitucional, por requerimento nesta Casa, relativamente àquilo que são as verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado, porque a verba para este ano é exatamente a mesma do ano passado. Fica na dúvida se as coisas vão ser executadas ou não, porque é que a entidade para a transparência não está a funcionar, que já deveria, e enquanto não estiver, continuam a ficar muitas dúvidas nos portugueses. Muito mais poderia dizer, mas termino, Sr. Presidente. Portugal precisa mesmo de mais transparência, que é algo que o PS tem alguma dificuldade em conviver, mas se a entidade para a transparência estivesse a funcionar e se tivesse ido logo bater à porta do Tribunal Constitucional, hoje este debate provavelmente não estaria a existir. Muito obrigado.